capítulo 11 de Lucas, o versículo 14. Vamos estar ministrando, estudando, meditando na palavra de Deus. Uma casa dividida não pode permanecer. Vale? Está aí em Lucas 11, o verso 14 adelante. Um dia estava Jesus expulsando um demônio que se havia apoderado de um homem, deixando-lo mudo. Quando o demônio saiu dele, o mudo recobrou el hablar, e lo que los presenciaram se quedaram assombrados. Pero alguns dijeron: Beelzebú, el próprio jefe de los demônios, se lhe dá a este el poder para expulsá-los. Outros, para tender-lhe uma trampa, lhe pedia que hiciera alguma señal milagrosa de parte de Deus. Pero Jesus, que conhecia suas intenções, lhe dijo: se uma nação se divide em bandos, se destrui a si mesma e suas casas se derrubam. Portanto, se Satanás atua contra si mesmo, como poderá manter su poder? Pois isso é o que ustedes dizem, que eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebú. Pero se Beelzebú me dá a mim o poder para expulsar demônios, quem se lo dá a los próprios seguidores de ustedes? Eles mesmos serão os juízes de ustedes. Agora bem, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, é que o reino de Deus já lhes ha chegado a ustedes. Quando um homem forte e bem armado guarda sua mansão, sua propriedade está segura. Pero se outro mais forte que ele chega e lo vence, então se lhe quita as armas em las que confiava e reparte como botim todos seus bienes. El que não está a favor mío está contra mim. El que comigo não recorre, desparrama. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa e anda errante por lugares desertos, em busca de descanso, e não lo encontra, se disse a si mesmo: regressarei a minha casa de onde saí. E se, ao chegar, lá encontra barrida e arregada, vá, reúne a outros 7 espíritos piores que ele, e todos juntos se metem a viver allí, de maneira que a situação de essa pessoa resulta pior ao final que ao princípio. Que horror, não? Oremos a Deus. Padre Santo, Padre bendito, aqui está tu palavra, Senhor. Dá-nos sua graça, sua revelação, para estarmos estudando, Senhor, tu palavra. Alumbra nossas mentes, Senhor, e nos dá sabedoria, Senhor, para estarmos obedecendo sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqui existem algumas coisas que nosso mundo, onde vivemos, não creem. Tem pessoas que não creem em demônios. Pastor, isso não existe. Isto é legenda. Isto é uma cultura de antigos. Pero aqui a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, está aqui demonstrando que há. E o escritor sagrado de Lucas está registrando isso. Não somente foi Lucas que registrou isso, Mateus também registrou. E os evangelhos registram Jesus aí batalhando, porque Jesus, o Hijo del Hombre, ha venido para destruir todas as obras de Satanás. Isso está claro. Então, se aqui, nesse versículo 14, estava Jesus echando fora um demônio. Então, o demônio existe. Os demônios são os ángeles decaídos que foram expulsados do céu em la rebelião de Lúcifer. Lúcifer e seus ángeles decaídos que se converteram em demônios foram expulsados dos céus. E eles não fazem outra coisa em la terra a não ser matar, roubar e destruir. Pero Jesus ha venido para nos dar vida e vida com abundância. Mira aqui, que era mudo este homem que estava possuído por esse demônio.
E aconteceu que salindo el demônio, el mudo habló. E a gente se maravilhava. Irmão, quando a pessoa é liberada de um espírito imundo, o espírito imundo introduz nas pessoas os vícios, introduz na pessoa coisas que fazem essa pessoa ser coisas aberrantes, coisas que parecem loucuras. Outro homem do próprio evangelho é aquele endemoniado gadareno que deixou sua casa, sua família, seu lugar e foi viver nos sepulcros. E mais uma vez entra Jesus em cena. E agora expele o demônio deste homem, este homem se queda liberado, ele vivia desnudo, se herindo com pedras, prendia ele em cadena e cadena eram hechas em pedaços por este homem. Pero quando se encontrou-se com Jesus, os demônios tiveram que bater em retirada e este homem foi liberado e volveu a si em seu juízo. Estava aos pés de Jesus, ali, liberado agora. E Jesus ordenou que ele volvera para sua casa e dizer para sua família, para seu lugar, para sua cidade, quantas coisas havia feito o Senhor com ele, como foi misericordioso com ele. Então, aqui vemos o seguinte: Satanás vem para destruir, os demônios vêm para atormentar, mas Jesus vem para nos dar vida e vida com abundância, nos liberar do poder demoníaco. Quando as pessoas nos querem bem, sem essa acepção de pessoa, sem ter nenhum prejuízo, eles glorificam. Foi isso que ocorreu, a gente se maravilhou. Pero alguns, não são todos, pero alguns de eles diziam: pelo Beelzebú, príncipe de los demônios, echa fora os demônios esse. Jesus está indicando aqui, irmãs, com esta atitude, que quando ele entra a libertar. O Evangelho de São João habla que se o Hijo vos libertare, verdadeiramente sereis livres. Não sei qual é a situação, qual é o tormento que o inimigo está pondo em sua vida, em sua relação, em seu lugar, pero há poder no nome de Jesus para nos liberar. Tu necessita entender que existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que existe aí, a batalha, a guerra. Apóstolo Paulo falou disso. As potestades, os impérios de las tenebras. Pero nossas armas não são carnales, são poderosas em Deus. Se nós temos o Espírito Santo, temos a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, e se o Senhor está conosco, poderemos vencer esta batalha. Somos mais que vencedores. Mas se nós não temos uma aliança, e aí vai lá o estudo bíblico, se não temos uma aliança com Cristo, somos rehenes de los demônios. Mira que este homem estava aí, possuído por este demônio, e se quedava mudo. Não poderia falar, não poderia clamar, não poderia falar palavras buenas, seja palavra de carinho, palavra de incentivo. Pero chegou Jesus e liberou este homem. Pero existem pessoas que não querem a felicidade nossa, hein? Não são todos que querem nossa felicidade. Pero uma coisa devemos ter a segurança, a certeza que Deus te ama e que quer o melhor para ti. Amém? Onde estou? Verso 15. Dizia que era Beelzebú, o príncipe de los demônios. E agora, quem é esse Beelzebú, hein? Beelzebú é um nome que significa Senhor de las moscas. O nome de latim Beelzebú foi originalmente uma referência de um deus com a D minúscula, um deus filisteu, Baal-Zebú, adorado na cidade de Ecrón. Pero eles estavam aqui fazendo uma blasfêmia, porque tratar de mesclar a obra, ou intitular, ou nombrar a obra de Deus, dando o mérito para os demônios, é uma blasfêmia. E Jesus ha percebido isso, porque eles não falaram assim, pero outros, para tentar-lhe, lhe pediam um sinal. As pessoas, irmãos, às vezes não querem ver
O pior cego não é esse dito. O pior cego não é aquele que não vê, é aquele que não quer ver. Porque acabaram de ver uma señal milagrosa. Este homem que estava possuído por demônio, este homem que não poderia falar, foi liberado de um demônio e começou a falar. E queriam outro señal. Não há señal que basta para convencer estas pessoas que não querem ser convencidas. Amém? Onde estou? Para tentar-lhe, não? É muito estranho isso, é muito raro isso. Conhecendo os pensamentos, mas ele, Cristo, conhecendo os pensamentos. Aqui tem uma virtude, uma característica de Deus. Deus conhece nossos pensamentos. Aqui está falando de la onisciência de Cristo. Aún não vem a palavra, como diz o salmista, Deus já conhece. Aún tu não foi aún nombrado por seu padre, e desde o ventre de sua madre, Deus já te conhecia. Por isso que o aborto é um pecado, porque desde a fecundação começa a vida. Pelo projeto de Deus vem antes aún da fecundação. Porque antes que tu estiver ali no ventre de sua madre, Jeremias, Deus já tinha te apartado como profeta. 100 anos antes de nascer Ciro, um rei pagano, Deus já tinha falado, que digo de Ciro? Será meu pastor. E foi Ciro que guiou o povo de Deus, liberou o povo de Deus para seu regresso a Jerusalém. Pero entendemos que a vida começa ali, na fecundação. E é um pecado matar. É um dos mandamentos. Não matarás. Seguimos. Os pensamentos. E diz o Senhor aqui: todo o reino dividido contra si mesmo é assolado. Uma casa dividida contra si mesmo cai. Quantas casas estão divididas, irmão? Hijo contra padre, padre contra hijos, nuera contra sogra, sogra contra nuera. Estão me entendendo? Esposa contra marido, marido contra esposa. Antes começou com juras de amor e agora está aí. Existe tudo aí. Pode ter um demônio? Pode. Pero Deus jamais vai cobrar seu pecado do demônio. Quando nossos primeiros padres pecaram, Adão e Eva, Deus não pôs a culpa em la serpiente. Primeiro, questionou, indagou a Adão. Quem te ensinou que tu estava desnudo? La mulher. Aí começa o jogo de excusas. Não assumir sua responsabilidade. Assumir, eu pequei. O que tenho que fazer para receber a restauração, o perdão? Puso a culpa em Deus e na mulher. Não assumiu sua culpabilidade, seu pecado. E a mulher pôs a culpa na serpente. E vosotros já conheceis a história. Pero volvemos em la casa. La casa necessitamos, irmãos, em nossa família, em nosso lugar, está clamando por la presença de Deus. Porque quando entra a presença de Deus, aunque tenemos às vezes alguns desacordos, porque somos diferentes, necessitamos que o Espírito Santo esteja ministrando em meu coração com seu padre, ministrando em meu coração de minha mulher, ministrando no coração de nossas filhas. Não é fácil, pero é possível. Me sigam, não, irmãos? Donde há tenebras, necessitamos encender a luz. Donde há desacordo, necessitamos buscar a presença de Deus para um acordo. A presença de Deus em nosso lugar foi o que estava aí falando esses dias de Hechos capítulo 16, que é a resposta a uma pergunta do carcereiro. Que devo ser para ser salvo? Perguntou o carcereiro para Paulo e Silas. E eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tu casa. Primeiramente tu serás a porta de sua casa. As pessoas de sua casa verá seu testemunho.
Verá que tu eres uma nova criatura, que as coisas velhas passaram e es que tudo se ha hecho nuevo. Assim como este homem foi liberado do demônio, começou a falar. Não podemos estar divididos. E na família é assim, os problemas internos nos dividem, mas os problemas externos nos unem. Me sigam, irmãos. Então, se aí buscamos a presença de Deus. Verso 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como permanecerá seu reino? Já que decís que por Beelzebú hecho yo fuera los demônios. Pois se yo hecho fuera los demônios por Beelzebú, vossos hijos por quem los echas? Portanto, eles serão vossos juízes. Aqui está que antes os fariseus tinham ali um grupo de exorcistas. Então, se estavam ali exorcizando as pessoas, e ali sim era o poder de Deus para eles. Então, se Jesus confronta eles com duas coisas. Se Satanás está expulsando a Satanás mesmo, seu resto está dividido. Não tem uma razão, não tem uma causa perfeita. Então, se Jesus está ponendo as coisas em ordens, se tem razão sua queixa, sua argumentação, então se Satanás está dividido, e Satanás não é tonto. E a segunda é essa. Então, se eu expulso pelo poder de Beelzebú, e com o poder de quem expulsa seus filhos? Então, se entrar em contradições, e Jesus volve a dizer aqui, no verso 20, habla aqui, mas se por el dedo de Deus hecho fuera los demônios, certamente o reino de Deus ha chegado a vosotros. Dedo de Deus aqui é uma figura de linguagem que alude ao poder de Deus. Recuerda-te que quando estava ali, Deus liberando seu povo no Egito, começou as plagas, e os hechiceiros de Faraó imitavam, mas chegou um momento que não lograram mais imitar e falaram: isso é dedo de Deus, não podemos copiar. E as tábuas da lei foram escritas pelos dedos de Deus. E a criação também foi hecha através do poder de Deus. E a mão poderosa de Deus pode lograr sacar a ti desse agüero de pecado. Sua vida pode ser transformada pela mão de Deus. Então, quando Jesus começou a expulsar o mal, expelir os demônios, o reino de Deus se acercou. Ojalá sua casa, seu hogar, sua vida dê oportunidade para que Jesus entre e o reino de Deus se acerque, para que esse reino de contendas, de peleia, de llanto, de batalhas, venha ter um outro quadro. E Deus pode cambiar as coisas. Ele começa cambiando nossa vida, cambiando nosso ser, e entra em nosso lugar para fazer maravilhas. Permita que a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, venha guardar seu coração e sua mente. Me siga, verso 20. E Jesus agora vai explicando do poder, da força de um homem valente. Quando um homem forte, armado, guarda um palácio, em paz está o que possui. O homem forte. Satanás tem seu poder, não podemos ignorar. É forte, pero Jesus é infinitamente mais forte. Não tem esse dualismo grego que Satanás está aí, Jesus está quase perdendo para Satanás e de repente vence. Não. Jesus vencerá a batalha final com o sopro de sua boca. Tamanho é seu poder. Satanás, devemos entender isso. Ele é um anjo decaído, não um Deus decaído. Jesus é o verbo de Deus. Estava no princípio com Deus e é Deus. Jesus é Deus. Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo, da Santíssima Trinidade. Há poder. Solamente o nome de Jesus, os demônios têm que sair. Imagina-te.
Não necessita nem se manifestar em persona para os demônios salir. E os demônios, quando via Jesus, se prostravam e adoravam. Eu sei que tu eres o Hijo de Deus vivente. Não nos haga sair daqui antes do tempo, porque tem um tempo determinado para que eles foram lançados no lago de fogo e azufre, que se quedarão ali eternamente. Então, se Satanás estava aqui dominando este mundo, porque tinha sido entregue a ele através da desobediência de Adão e Eva. Deus entregou, deu potestade ao homem na criação, no Gênesis ali. E ao desobedecer, Adão se submeteu à autoridade de Satanás. Pero o segundo Adão, que é Cristo, obedeceu a Deus, foi obediente hasta a morte e morte de cruz. E a morte de Cristo nos restaura. E a ressurreição do Senhor nos garantiza que somos hijos de Deus. Amém? Versículo 22. Pero quando vem outro mais forte que ele vence, lhe quita todas suas armas que confiava e reparte ele botim. É o que está ocorrendo. Foi o que ocorreu. Nosso Deus, o nosso Senhor, venceu ali em la cruz do Calvário. E quando ressuscitou, repartiu os bienes que são os dones espirituais. A nossa vida é restaurada. Não teníamos acesso a Deus el Padre, porque estava ali cerrado o caminho. O pecado era um muro, mas foi derrubado o muro do pecado e agora temos um novo acesso a Deus. Temos um novo caminho por la sangre de Jesus Cristo, o eterno sumo sacerdote. Supremo João Bautista falou: eis o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Através de Cristo temos redenção. Através de Cristo temos a liberação do pecado e a restauração de nossa comunhão com Deus. Não há, irmãos, como que eu vou te dizer, um ponto intermédio no mundo espiritual. Ou somos de Cristo ou não somos dele. Mira o que está no verso 23 de Lucas 11. El que não és comigo, contra mim és. El que comigo não recorre, desparrama. Ou eu sou de Cristo, sou tu siervo, sou salvo, limpiado por la sangre dele, ou aún estou sucio. E não existe isso. Todos nós outros somos filhos de Deus. Todos nós outros, antes de conhecer a Cristo, somos criatura de Deus. Porque em João capítulo 1 nos mostra isso, que Jesus ha venido para os suyos, os judíos, pero os judíos rechazaram ele. Pero aqueles que receberam, a saber, o que crê em seu nome, recebeu potestade de serem hechos hijos de Deus. E somos hijos de Deus não por la vontade humana, não por la vontade de um varão, não por la descendência humana. Somos hijos de Deus, sabe por quê? Por la salvação de Cristo, por la sangre de Cristo. Agora temos uma nova filiação. Somos tus hijos, amados. Amém, amados? Onde estou? Que não há o que? Meio termo. Estamos aí, somos tus hijos. 24. Quando um espírito imundo sale del homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando-lo, disse: volverei a minha casa, de onde saí. Mira que o espírito imundo, ele tem o corpo do homem como se fosse a sua casa, sua propriedade. Recuerda-te que Jesus expulsou um demônio. Ele mudo começou a falar. Agora está falando aqui disso, que quando entra um espírito imundo na vida da pessoa, põe esse terror, põe esta confusão, põe a tristeza, a angústia, escraviza. Pero glória a Deus que Jesus venceu. Vuelvo a dizer este versículo: conocereis a verdade, e a verdade os harás livre.
Se pois o Hijo vos libertare, verdadeiramente livre serei. Então se saiu, dijo aquilo, verso 25, e quando chega, lá haja varrida e adornada, o que? A pessoa que recebe a Cristo, ou recebeu na palavra, e aceitou o Senhor como seu Salvador, és liberado, és limpiado, pero não dá seguimento, não dá perseverança, não há uma consolidação, um discipulado não toma uma decisão de seguir a Cristo, ou solamente aceita de boca, hace aquela oração da fé de boca e já está. Irmãos, a pessoa dá señales que foi cambiada, que foi transformada. Como que conhecemos que a pessoa foi transformada? Quando dá frutos de sua conversão. Por exemplo, ela mentia, ora não mente mais. Roubava, ora não rouba mais. Se prostituía, enganava sua esposa, agora não engana mais, é fiel. Porque dijo a palavra do Senhor: se alguno está em Cristo, nova criatura és. Las coisas velhas passaram, eis que tudo se ha hecho novo. Pero o Espírito volve e vê de varrida, adornada. Aqui há um peligro de manter minha casa, meu coração vazio. Por isso que devemos nos llenar com a palavra de Deus. Por isso que devemos nos llenar com a presença do Espírito Santo. O apóstolo Pablo habla: llenai do Espírito. Llenemos da presença do Senhor. Buscamos com gana, com ânsia, com sede, sua presença. Senhor, eu necessito de Ti. Eu necessito de Ti como meu corpo necessita do alimento diário. E foi a palavra de Jesus que falou assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Necessitamos ser alimentados espiritualmente, necessitamos ser nutridos espiritualmente, não somente da palavra, mas da oração, da presença de Deus. Isso nos fortalece para caminhar por fé, e caminhar por fé não é fácil. Não pense que uma vez que aceitamos Jesus, será mar de rosas. Temos peleia, temos inimigos para vencer, pero a vitória é garantizada por sua presença. Tendremos aflições que Ele prometeu: no mundo tendreis aflição, pero confiai, eu he vencido o mundo. Então, se Jesus está aqui nos dando esta lição, porque o inimigo volve, verso 26, então se já e toma outros, então vá e toma outros 7 espíritos piores que ele. E entrando allí, ele postre estado deste homem, daquele homem, vem a ser pior que ele primeiro. É necessário limpar com a sangue de Cristo, com sua palavra, e depois me aferrar à sua presença. É necessário congregar-se. Não se queda solamente em casa. Se tu pode vir, venga. Está escutando a palavra, congregando, orando juntos. Porque diz a palavra do Senhor: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se haria presente. E a presença do Senhor é a coisa mais importante no mundo. No mundo estava perdido, mas quando Jesus se hecho carne, habitou entre nós outros, as pessoas viram que havia agora um homem que era justo, que tinha compaixão, que Deus estava com ele. E o Espírito do Senhor estava sobre Cristo, e anduvo aqui, fazendo-lo bem, e expelindo demônios, e fazendo as coisas, as maravilhas de Deus. Então se permita que o reino de Deus se acerque a ti, permita, não venha estar assim, preocupado, o que tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que dar crédito à palavra de Deus, eu tenho que permitir que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, e que haga novas coisas em minha vida. Amém, amados? Então se a casa dividida não permanecerá, pero Cristo restaura o que foi dividido, porque estávamos apartados de Deus e Jesus ha venido a ser a reconciliação do pecador arrependido com o Deus Santo. Vamos estar orando em nome de Jesus. Vamos nos poner de pé em nome de Cristo. Padre Santo, Padre bendito, Senhor, aqui estamos, Senhor, em Tu presença. Teremos muita coisa, sim,
Temos muitos problemas, sim, mas temos um Deus que nos ama. Temos um Deus que nos libera deste inimigo. Sabemos que nossa casa, meu coração, deve estar lleno de tu presença. Sabemos, Senhor, que o inimigo quer destruir, pero tu has venido para nos dar vida e vida com abundância e destruir todas as armas do inimigo. Senhor, bendiga a vida de meus irmãos. Senhor, que esta palavra venga a llenar seu coração, Padre. Leva-nos, Senhor, barro de tu mano poderosa para nosso hogar. Regala-nos, Senhor, na tarde e noite de bendição e uma semana de graça, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, Ele Padre, e as dulces consolações do Espírito Santo, seja com todos vosotros, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém, amado.